você quer? Fala pra mim pra eu poder te ajudar, cara. Eu quero É. matar a Eloá e matar e liberar a base. Eu tô agredindo a minha namorada, essa desgraçada aqui. Eu sou a mulher. Cala a boca, cala a boca. Em 13 de outubro de 2008, por volta mais ou menos 13 horas, Lindenberg Alves Fernandes, 22 anos, inconformado com o fim do relacionamento, invadiu o apartamento da ex-namorada Eloá Cristina Pimentel, no bairro do Jardim Santo André, no município de Santo André, na Grande São Paulo. Lindenberg estava totalmente descontrolado e com uma arma de fogo em punho. Meu nome é Jorge Lordelli, se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, dentro do apartamento aonde Eloá foi morta por Lindenberg, no momento em que a polícia militar entrou naquele local. De acordo com amigos e familiares da vítima, Lindenberg era acometido de muitos ciúmes e sentimento de posse em relação à sua ex-namorada. A jovem Eloá, de apenas 15 anos, estava na companhia de 3 amigos. Vamos lá, a Nayara Rodrigues da Silva, o Iago Vilera, que era namorado de Nayara, e também estava no apartamento Vitor Campos, pois eles estavam realizando trabalhos escolares. Todos os adolescentes tinham a mesma idade, ou seja, 15 anos de idade. A mãe de Eloá, ao saber que a sua filha estava sendo mantida refém, entrou em total desespero. Mais um momento de desespero. Eloá apareceu na janela. Nayara contou, abre aspas, ele ficou bastante surpreso quando nos viu lá. Falava que não era para estarmos ali, que ia chegar, matar a Eloá e sair andando. Além do revólver calibre 32, Lindenberg mostrava um saco de balas e dizia que tinha bastante munição. Desde o começo, ele agrediu Eloá com tapas. Nessa época, a adolescente Eloá e Lindenberg Alves já não namoravam mais, mas o rapaz, 7 anos mais velho que ela, dizia não aceitar o término da relação. E aí, ele invadiu o apartamento de Eloá e fez o grupo de refém. Pessoal, foram 100 horas de negociação e o final foi trágico, pois Eloá foi morta e a polícia duramente criticada. Eloá, quando percebeu o descontrole de Lindenberg, chegou a propor a retomada do namoro, mas ele não aceitou, pois ele não acreditou. Nayara continuou dizendo, abre aspas, ele dizia que tinha tentado conversar com ela várias vezes e que a Eloá não quis. Portanto, agora quem não queria mais era ele. Eu tô aqui porque ela virou as costas pra mim quando eu mais precisei dela. Eu tentei sentar com ela na boa, pra conversar com ela, ela sempre virava as costas pra mim e não queria me ouvir. Então eu tô causando porque eu sou apaixonado por ela. E se ela me amava do mesmo jeito que ela me amou, que ela pediu pra voltar comigo, por que ela me causou danos de não querer saber mais de mim, de virar as costas? Tive que usar a força pra falar com ela, pra ela me ouvir, entendeu? Horas depois, ao perceber a demora do filho em chegar em casa, o pai de um dos garotos bate na porta da casa de Eloá vai vendo. Foi quando o sequestro foi revelado e denunciado à polícia. O sequestro começou no início da tarde do dia 13 de outubro, mas apenas à noite a polícia foi informada sobre o crime. E aí, o GAT, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais da PM de São Paulo, entrou em ação para negociar com o sequestrador Lindenberg a libertação das vítimas. Eu ligo, mas vamos conversar. A partir de então, os principais telejornais do Brasil acompanharam de perto o sequestro de Santo André, com reportagens sobre o andamento das negociações. No mesmo dia, já em meio às negociações com policiais do GAT, Lindenberg liberta os 2 rapazes, mas mantém Eloá e sua melhor amiga, Nayara, dentro do pequeno apartamento. Nayara contou, após libertada, que ela conheceu Lindenberg e Eloá em 2008
e que antes do término do namoro entre eles, a amiga nunca havia falado a respeito de agressões e ciúmes do namorado. Disse Nayara, abre aspas. Ele terminava o namoro sem explicações e logo depois pedia para voltar como se nada tivesse acontecido. Daquela última vez, ela disse que não queria mais, que estava cansada daqueles altos e baixos. Durante 2 anos e 7 meses ela teve essa relação com ele, uma relação tumultuada. Eles terminaram várias vezes. E a última vez, pelo que consta, foi ele que terminou. E ela resolveu aceitar o término do namoro, resolveu não reatar. E ele passou a persegui-la, até que, encontrando ela numa parada de ônibus, ele espancou. A família, o pai, resolve não denunciar. Isso pode ter várias leituras, né? A gente sabe pelas reportagens que o pai dela tinha envolvimento com a polícia. Isso pode ser uma leitura dele não querer ir, porque isso poderia aparecer. Nayara explicou também que, com o fim do namoro, Lindenberg começou a perseguir a ex-namorada passando de moto todos os dias na saída do colégio em que a Nayara e também a Eloá estudava. Disse Nayara, abre aspas. Ele nunca estacionava, mas sempre passava, como que mostrando que estava por perto. Ela se sentia bastante ameaçada e um dia desviamos o caminho para contar para a mãe dela, que estava trabalhando, o que vinha acontecendo. No momento que a mulher resolve se separar, ele acha que está perdendo o controle da vida daquela pessoa, daquela mulher. Na verdade, o controle da sexualidade dela. Terça-feira, dia 14 de outubro, as negociações foram retomadas no dia seguinte. Em 2 momentos, Lindenberg chega a disparar contra as pessoas que acompanhavam o sequestro em loco. A polícia reagiu e cortou a luz do apartamento. O Gatti combinou de só restabelecer a energia depois que ele libertasse uma das reféns. Momentos depois, sabe o que aconteceu? Nayara foi libertada. No dia 14, vai vendo, às 22h50 exatamente, Nayara foi libertada pelo sequestrador Lindenberg. Entretanto, no dia seguinte, acredita se quiser, no dia 15 de outubro de 2008, os policiais militares à frente das negociações permitiram a volta da adolescente ao cativeiro para continuar as negociações. Na quinta-feira do sequestro, aconteceu uma coisa muito grave. E muito grave porque foi permitida pela polícia. Nayara, a garota que foi mantida refém no apartamento e havia sido libertada na noite de terça-feira, voltou ao prédio. Nayara volta ao prédio para ajudar a libertar a amiga Eloá. Mas ela acabou entrando no apartamento de novo e ficando outra vez em poder do Lindenberg, ou seja, ela vira refém novamente. A polícia foi duramente criticada por permitir que a garota participasse do processo de negociação de um sequestro pelo qual ela já tinha sido liberada. Em depoimento à polícia, Nayara afirmou que Douglas, irmão de Eloá, foi orientado pelos PMs a subir até o primeiro piso do prédio, enquanto ela deveria ir ao segundo andar, sem se aproximar muito da porta do apartamento. Bom, olha o que aconteceu. No entanto, quando ela chegou perto do local e sem a proteção dos agentes de segurança, a porta foi aberta e Lindenberg ameaçava Eloá com uma arma. Eloá, então, teria dado a mão à amiga, que voltou a ser mantida como refém. Já Lindenberg afirmaria depois que Nayara voltou a pedido da amiga, disse ele, abre aspas. Foi a Eloá quem pediu para Nayara voltar. Ela falou assim que a amizade delas era grande. A polícia na época se defendeu e disse que só havia autorizado a jovem a negociar a partir do primeiro piso do edifício. Era para ter acontecido o resgate ali daquela forma, jamais deixar, inclusive o pai da Eloá ter entrado no local. E aquela menina, Maiara, também não poderia ter voltado no local.
Na tarde de quinta-feira, o então vereador e superintendente de futebol do São Paulo Futebol Clube, Marco Aurélio Cunha, se escalou para conversar com Lindenberg. O motivo? O sequestrador pendurou na janela do apartamento uma camisa do São Paulo, indicando que ele era torcedor do time do Morumbi. Mas a iniciativa desse dirigente também não funcionou. A verdade é que as negociações entre a polícia e Lindenberg não avançavam. Isso eu não posso fazer, isso aí eu trabalho só nisso. Durante a conversa com os policiais do GAT, Lindenberg mostra que não está bem, pois ouve duas vozes na cabeça, sendo, ele dizia, uma voz era um anjinho e a outra voz era um diabinho. Tem um anjinho aqui falando, não faz isso. Do meu lado tem outro aqui, um diabinho falando, faz. Não deixa passar, não. Tem um anjinho e um diabinho aqui. O diabinho tá sendo passageiro. Vai em frente, mas nem para. O anjo tá falando, faz isso. Tô todo confuso, tô nervoso. Nossa percepção é só de vingança, mano. Só de vingança. Sabe por quê, mano? Muita gente aí fora vai pagar por isso. Muita gente aí fora vai sofrer, mano, vai chorar. Mas o diabinho, infelizmente, falou mais alto. Sexta-feira, 17 de outubro, no quinto e último dia de cárcere, as negociações avançam e Lindenberg chega a dizer que ele se renderia. Mas imagens feitas pela polícia na época mostram o jovem do outro lado da linha do telefone, conversando com um tom de cansaço e dizendo não ter perspectivas para o próprio futuro. Não quero mais a Eloá, disse ele aos policiais. Vai vendo. No entanto, no fim daquela tarde, agentes do GAT invadem o apartamento sob a alegação de ter ouvido tiros dentro do imóvel. O coronel José Eduardo Feliz conta sobre esse episódio. Confio nos homens, na equipe que invadiu, corroborado por 3 testemunhas que ouviram o disparo. Agora, se esse disparo partiu de dentro do apartamento ou de fora do apartamento, se foi um rojão, o laudo técnico vai dar. A polícia inicialmente lança uma bomba de efeito moral para entrar no pequeno apartamento. A confusão foi grande na hora da entrada do apartamento 24, onde estava a Lindenberg com Eloá e também a Nayara. Vai vendo, na hora da entrada dos policiais, o sequestrador dispara e atinge Eloá na cabeça e também na virilha. Os tiros também acertaram o rosto da amiga Nayara. O rapaz fazia ameaças de que mataria as duas reféns, caso a polícia entrasse no apartamento. O médico Aquiles Afonso Campanharo, que estava de prontidão para atender possíveis feridos, conta que teve dificuldade para chegar até o apartamento onde tudo aconteceu. No corredor do andar onde ficava o apartamento 24, tinham vários policiais, eu não sei se são 3, 4, 5, mas a sensação que eu tinha é que tinha uma multidão de policiais tentando deter um indivíduo num corredor estreito, não havia lugar para eu passar. Eu me exprimi no canto e para não pisar em ninguém, estou tentando passar. Eu tinha que chegar até o apartamento. As duas adolescentes foram atendidas e internadas em estado grave, enquanto Lindenberg era detido e levado à delegacia pelo GAT. Nayara sobreviveu aos ferimentos, mas Eloá teve a morte cerebral confirmada na noite do dia seguinte, ou seja, no sábado, dia 18, às 23h30. Observe agora o que o médico relatou que prejudicou ainda mais o seu atendimento aos feridos. Se tivesse tido 30 segundos de antecipação do fato, se eu fosse avisado, vai haver uma explosão em 30 segundos, isso facilitaria muito a minha vida. Eu calçaria luva, eu pegaria minha maleta, a preparação mental existiria, uma ação mais coordenada, isso não houve. Eu fui tomado no susto.
A bomba também me assustou. O médico doutor Aquiles alegou ainda que o socorro não foi correto de Eloá. Ainda não deveria ter sido retirada nos braços. Deveria ter sido aguardado socorro médico no local, com equipamento adequado, pranchada, deveria ser entubada, tudo lá em cima. Mas o que aconteceu de forma inadequada não alterou o desfecho. Mesmo que tudo isso tivesse sido feito, ela faleceria. A polícia errou, e errou muito, porque jamais poderia deixar a outra vítima voltar ao cativeiro. Não poderia, a polícia errou. Errou, inclusive, no momento em que a Eloá apareceu na janela junto com ele, com o sequestrador. Naquele momento ali, o Snacker podia ter acertado ele. E mais ainda, podiam ter colocado tranquilizantes, de alguma forma, nos alimentos, na água, enfim. A polícia errou, deu muitas oportunidades, a negociação foi péssima. Eu pude constatar que a polícia fazia a escuta, ou seja, com aquele copinho de plástico e com aquele fio, sabe quando nós éramos criança e falava com um copinho de plástico, com o fio? Eu vi isso. A polícia errou, pecou e não admite esse erro. Portanto, era para ter acontecido o resgate ali daquela forma. Agora, se toda essa história criminal te inspira a seguir carreira na área policial, olha, eu preciso te apresentar e te indicar o Instituto Oliver, que é, a maior escola preparatória para carreiras policiais do Brasil. Só para você ter uma noção, alunos do Instituto Oliver, mais de 2.500 alunos já passaram em concursos para PM, Polícia Civil, Polícia Militar, GCM, PRF e muito mais. Então, olha, além do curso para você entrar para qualquer carreira policial em todos os estados do Brasil, o Instituto Oliver tem também. Ele oferece cursos superiores, sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação e também o EJA, para quem precisa concluir os seus estudos. Então acesse o site ou escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. Lindenberg foi detido e, é claro, autuado em flagrante. Mais de 12.000 pessoas, amigos, acompanharam o velório da jovem Eloá, que foi sepultada e enterrada em Santo André na terça-feira, dia 21, 8 dias depois do início do sequestro. De acordo com as informações divulgadas na época, a polícia teria ouvido um tiro dentro do apartamento de Eloá e, por isso, decidiu explodir a porta e invadir o local. No entanto, posteriormente, surgiram questionamentos sobre a versão oficial dos fatos. Em entrevista, Nayara afirmou que Lindenberg não havia atirado antes de a polícia invadir o apartamento. Segundo ela, o tiro que foi ouvido pode ter sido disparado pelos próprios policiais durante a invasão. Essa declaração gerou ainda mais polêmica em torno do caso e colocou em xeque a atuação do GAT daquele episódio trágico. Na questão da indenização, eu não fui o advogado, mas o meu colega, um outro colega, sim, entrou contra o Estado, mas não teve sucesso. A família vive com o sofrimento que confortou a dona Cristina, que é a mãe da Eloá, da falecida Eloá, foi ter doado os órgãos. Portanto, a Eloá salvou várias vidas, não é verdade? E a família, até hoje, não acredita no que aconteceu, porque aquele erro foi um erro da polícia, do pessoal do resgate, daquele pessoal que foram ali para fazer as tratativas. É um erro inexcusável, é um erro que não se perdoa. Enfim, a crítica que eu faço é como advogado que atuei no tribunal do júri. A investigação em relação à conduta do Grupo de Operações Táticas Especiais, o GAT, foi aberta, sim, uma apuração criminal em 2008. Em relatório que consta no inquérito policial, a polícia entendeu que a ação envolvendo Nayara foi caso de infração disciplinar e não caso de crime. Após 2 anos de depoimentos, o inquérito foi arquivado em 2010.
Em fevereiro de 2012, Lindenberg, aos 25 anos, foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão após um julgamento de 4 dias. A sentença o considerou culpado por 12 crimes, incluindo homicídio doloso de Eloá, dupla tentativa de homicídio de Nayara Rodrigues e também contra o sargento da PM Atos Valeriano, pois ambos foram baleados, e também respondeu por cárcere privado e disparo de arma de fogo. Durante o julgamento, vai vendo, Lindenberg confessou que atirou em Eloá, mas negou que tenha planejado a morte da vítima. Também negou que tenha disparado contra um policial que participava das negociações e que tinha feito os amigos de Eloá reféns. Eles teriam ficado por opção. Isso disse o Lindenberg à Justiça Criminal. Bom, no começo do depoimento, o réu pediu perdão à mãe de Eloá. Ele disse, abre aspas, eu queria aproveitar e pedir desculpas publicamente a Dona Tina por tudo que aconteceu. Em julho de 2013, o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu a pena de Lindenberg e a pena foi para 39 anos e 3 meses em regime fechado. Hoje, Lindenberg já está solto, ele já conseguiu a progressão no regime saidinho e o regime aberto. É isso mesmo. A lei no Brasil é para bandido, a lei é muito branda, isso tem que acabar no Brasil, não é verdade? Eu entendo que efetivamente está na hora dos nossos legisladores criar a prisão perpétua. A prisão perpétua não é o resto da vida, é condenado a 30 anos, cumpre de ponta a ponta, 30 anos. Né? Perpétua, perpetua a pena que foi aplicada pelo juiz. Não é que a pessoa fica presa até morrer. Então é preciso um rigor absoluto. O preso ele sabe que lá ele vai ter café da manhã, banho de sol, almoço, visita íntima e receber auxílio e reclusão. Isso tem que acabar porque a bandidagem, né? O crime está banalizado no Brasil. Em 2021, a Justiça autorizou o cumprimento restante da pena em regime semiaberto, mas a 16ª Câmara de Direito Criminal de São Paulo e o Ministério Público se posicionaram contra essa mudança. Desde a condenação, Lindenberg cumpre a pena na penitenciária de Tremembé, que fica no interior de São Paulo. Lindenberg Alves já tem sido beneficiado com as saidinhas temporárias, pois ele já está cumprindo a pena, ele já saiu do regime fechado e está no regime semiaberto atualmente. Segundo a portaria do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, são 4 saídas temporárias previstas por ano aqui no estado. E normalmente as saidinhas são em março, junho, setembro e dezembro, sempre iniciando numa terça-feira, na 3ª semana desses meses, e saem às 6 da manhã e se encerra às 18 horas da segunda-feira seguinte, com exceção de dezembro, quando a saidinha vai do dia 23 até o dia 3 de janeiro do ano seguinte. Agora que você já sabe tudo sobre o sequestro e morte de Eloá, eu gostaria de saber a sua opinião. A pena de 39 anos foi justa ou injusta? Você entende que o erro pode ser computado à polícia ou toda a culpa é somente do Lindenberg? Você acha que a polícia deveria ter atirado quando Lindenberg aparecia na janela ou é muito arriscado esse tipo de ação? Olha, eu estou aguardando o seu comentário e pode ter certeza que eu estou respondendo todo mundo. Muita gente está pedindo mais vídeos durante a semana e para que a gente possa te atender, eu preciso que você se inscreva agora no canal e aproveita, dá um like, ativa o sininho de notificação e compartilha as nossas histórias policiais contadas com riqueza de detalhes para todos os seus amigos e familiares que gostam de consumir True Crimes no YouTube.